Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso básico de Power BI, dentro da estrutura do nosso projeto que estamos desenvolvendo. Após a criação das medidas iniciais, nós iremos passar para a fase de criação do nosso visual. O primeiro passo para a criação do visual é a gente definir qual é o layout que eu vou estar trabalhando dentro dos meus projetos. Então, no nosso exemplo modelo, nós temos um plano de fundo, né, para os nossos gráficos, para a nossa estrutura desse dashboard. Esse plano de fundo ele está pré-definido, ele já foi criado com essa estrutura, com essas cores, com esse espaçamento, com esse modelo de divisão de grafos para que seja um visual um pouco mais atrativo, um pouco mais interessante para quem está recebendo, para quem está visualizando, para quem vai utilizar essa ferramenta, para quem vai utilizar esse dashboard. Então, nesse nosso exemplo, nós temos esse modelo, esse plano de fundo já desenvolvido. Você pode criar o seu plano de fundo no PowerPoint, no Photoshop, em qualquer outra ferramenta de design. Você pode estar desenvolvendo o seu plano de fundo, no modelo que você achar mais interessante, você importar aqui para o Power BI e aí você começar a criar o seu visual. Caso você tenha interesse em criar esse plano de fundo, você pode utilizar os próprios recursos da ferramenta. Ela tem aqui no menu inserir diversas opções aqui para você inserir retângulos, inserir círculos, inserir triângulos. E aí você pode ir criando, conforme a sua criatividade, um plano de fundo, um layout específico dentro do próprio Power BI, assim como inserção de imagens, caixa de texto e várias outras opções, ok? Nesse nosso exemplo, nós já temos o plano de fundo criado, nós iremos apenas importar aqui para o editor para a gente conseguir organizar e ficar mais fácil trabalhar com a criação dos nossos visuais. Então, como é que eu faço para me inserir esse plano de fundo? Eu tenho que saber que ele está localizado no meu computador, dentro de algum local, de uma pasta. Eu vou acionar esse plano de fundo e importar aqui para a minha área de trabalho. Aqui na opção de visualizações, nós temos aqui todas as opções visuais de gráficos que podemos estar utilizando. E no lado nós temos a formatação de página, que é o formato visual de página desse painel, desse relatório. Eu vou clicar nessa opção, que é representada aqui por essa página com esse pincel. E aqui eu vou informar qual é a opção que eu vou utilizar para me localizar esse plano de fundo, que é justamente aqui na opção tela de fundo. Eu vou expandir a seleção. Aqui onde está imagem, eu vou procurar esse plano de fundo, vou localizar no computador. E aí eu já tenho essa pasta com todos os planos de fundo desenvolvidos, criados e prontos para serem importados para dentro do meu editor. E aí nesse exemplo inicial nós vamos importar o plano de fundo da nosso dashboard de vendas. Eu vou selecioná-lo e vou abrir. Pronto. Nosso layout, nosso plano de fundo já foi inserido aqui dentro do nosso projeto. Caso você venha a fazer o mesmo procedimento e você não conseguir visualizar o seu layout, o seu plano de fundo, possivelmente é porque a transparência que ela vem por padrão, geralmente ela vem com 100%, quando você faz a importação. Aí você precisa se atentar para você zerar essa transparência, que você não precisa, né? Já que você quer visualizar o seu plano de fundo, você pode zerar. Ela vai estar geralmente em 100%, você pode zerar tanto digitando na caixa de texto, quanto você arrastando aqui a seta de percentual de transparência. Você pode estar diminuindo até zerar. E aí você vai ter a composição visual do seu plano de fundo para você iniciar seu projeto. Feito isso, pessoal, agora nós estamos prontos para iniciar a inserção dos nossos primeiros gráficos, dos nossos primeiros visuais. O primeiro visual que nós vamos utilizar vai ser esse visual aqui do nosso exemplo, vai ser esse gráfico de total bruto de vendas, né? Ele tem uma composição lá, todos os meses de venda e todos os valores bruto por mês. Então eu já sei que eu vou estar utilizando aqui o total bruto da tabela de vendas e vou estar utilizando os meses da tabela calendário. Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu localizo esse gráfico? Aqui na parte de visualizações, aqui na formatação de página, eu vou clicar aqui na opção adicionar dados ao seu visual, né? Sempre essa primeira opção já de pré-selecionado, e eu vou localizar qual é o gráfico que se refere a essa estrutura. É o segundo exemplo de gráfico, que é o gráfico de colunas empilhadas. Você clica
Automaticamente ele vai inserir esse gráfico aqui na sua área de trabalho. Você vai apenas redimensioná-lo para ele se compor dentro do espaço reservado a ele. E você pode fazer esse ajuste aqui pelas bordas desse visual para definir o tamanho adequado que você precisa. E agora eu vou inserir quais são os dados que eu quero visualizar dentro desse meu gráfico. Os dados que eu vou estar utilizando será basicamente o que? Será o total bruto. Eu vou selecionar o meu gráfico, que está em branco, e aí eu vou selecionar aqui na minha medida de total bruto. Lembra que nós criamos as nossas medidas? Agora elas serão utilizadas dentro do nosso projeto. Então a medida total bruto, que é o total bruto de vendas, eu vou arrastá-la para o eixo Y. Por que para o eixo Y? Porque é justamente para o eixo onde as barras estão compostas de valores, né? Porque aqui no eixo X ele segue a mesma lógica do plano cartesiano, né? O eixo X aqui na horizontal e o eixo Y aqui na vertical. Então as colunas com os totais estão aqui na nossa vertical, que é o nosso eixo Y, e os meses vão estar aqui no nosso eixo X, que vão estar aqui na nossa horizontal. E os meses estão lá na nossa tabela de calendário. Eu vou clicar aqui em nome do mês, vou selecionar e arrastar aqui para o nosso eixo X. Quando eu faço isso, automaticamente ele já cria para mim toda a definição mês a mês da estrutura do nosso projeto, ok? Caso durante o processo de importação a ordem do seu gráfico não venha na ordem de calendário, ele não venha nessa mesma sequência janeiro, fevereiro e março, possivelmente é porque a sua nomenclatura de nome de mês aqui da sua tabela calendário, ela não está referenciando a ordem numérica dos meses. Como é que a gente faz isso? Aqui na nossa tabela calendário, além do nome do mês, nós temos também o número do mês, que aqui é representado pela coluna mês. E eu preciso referenciar essa coluna, nome do mês, através da ordem numérica. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono o nome do mês, eu vou aqui na parte de classificar por coluna, aqui na parte superior. E nesse classificar por coluna, eu vou classificar esses nomes de meses por mês, pela ordem numérica dos meses. Então, eu faço esse procedimento. Após eu classificar por número de mês, eu vou aqui nessa parte visual do meu gráfico, aqui nessa parte de formatação na parte superior direito, eu vou aqui em mais opções, eu vou clicar e vou localizar a opção final, que é o classificação por eixo. E nessa classificação por eixo, eu vou definir que eu quero classificar pelo nome do mês. Você vai clicar em nome do mês e automaticamente ele vai fazer a ordenação. Quando você fizer esse procedimento, certamente ele vai deixar em ordem decrescente, de setembro a janeiro. E aí você pode fazer essa ordenação sempre aqui nessa opção dos 3 pontos, que é onde você vai ter mais opções de classificação. Além de eu classificar pelo nome do mês, que ele vai estar referenciado pelo número do mês, eu vou deixá-lo sempre em ordem crescente. Aí você vai optar por ordem crescente, que aí ele vai automaticamente definir como a ordem do calendário, que é a ordem que você precisa para você estar utilizando dentro do seu gráfico, beleza? E agora, o próximo passo, após essas etapas, será a nossa formatação visual. O gráfico já foi inserido, porém eu tenho várias configurações a serem feitas aqui para me deixar ele no padrão do nosso exemplo modelo. E no nosso exemplo modelo, nós não temos aqui esse título aqui no eixo Y, nós não temos esse título no eixo X, nós não temos o eixo Y, na verdade. O título é centralizado e nós não temos plano de fundo, nós não temos essa cor branca. Então, como é que a gente vai fazer isso? Toda a formatação visual sempre é feita aqui nesse criar visual, formatação visual, onde temos aqui esse pincel sinalizando que é a parte de formatação. Ou seja, na primeira opção, que é no adicionar, eu insiro o visual e na segunda opção eu faço a formatação desse visual. Então, nesse caso, como já inserimos esse gráfico, nós já inserimos os dados, agora nós precisamos formatá-lo para deixar no padrão adequado. Eu vou clicar aqui na opção de formatação visual, ok, e agora eu vou localizar aqui
No eixo X, que é onde está os meses, eu não quero que apareça esse título, nome do mês. Então eu vou localizar aqui na guia visual em eixo X e vou localizar aonde é que está os títulos desse, desse eixo. Está aqui em título. Eu não quero que apareça esse título, nome do mês. Então eu vou desmarcar. Pronto, eu não quero que ele apareça, simplesmente eu desmarco. No eixo Y, eu não quero que apareça nem o título e nem o próprio eixo. Então, eu preciso desmarcar essas duas opções. Eu não posso simplesmente desmarcar o eixo Y, porque ele vai tirar o eixo, mas vai deixar o título. Então, primeiramente, eu preciso expandir o eixo, preciso primeiramente desmarcar o título e posteriormente eu desmarco o próprio eixo. Aí eu tiro ele da seleção também, ok? O próximo passo é fazermos duas configurações, que vai ser título, centralizá-lo e colocar o nome correto e remover o plano de fundo. Para me fazer essas duas formatações, eu não vou usar aqui o visual, eu vou usar a guia geral, que é a guia de formatação geral do gráfico, né, do visual. Eu vou clicar aqui em geral, aqui em título, eu vou expandir a seleção e eu vou mudar esse nome, tá como total bruto por nome do mês. No nosso exemplo, ele está como total bruto de vendas. Então, eu vou trocar esse nome, eu vou apagar e vou escrever total bruto de vendas. Pronto. Já com o título criado, eu vou baixar um pouco mais e eu vou centralizá-lo aqui na parte de alinhamento horizontal. Centralizei o meu título. E agora a gente precisa remover esse fundo. Nós precisamos tirar esse fundo branco, que não é o padrão do nosso exemplo modelo. Então, eu vou aqui na parte de efeitos, ainda aqui na guia geral, efeitos, eu vou remover tela de fundo, eu vou desmarcar a opção que eu não quero tela de fundo para o meu gráfico, certo? Ok? E agora, com a remoção do plano de fundo, eu visualizo que a cor da fonte de dados, das informações que estão compostas desse gráfico, não estão totalmente visíveis porque ficou uma cor muito escura para um fundo que já é escuro. Então eu preciso mudar essa cor. Primeiro processo, eu tenho que mudar essa cor do título de preto, aqui na guia geral títulos, eu vou mudar essa cor para o cinza claro, que é a cor padrão do projeto que eu estou utilizando. Total bruto de vendas. Para me mudar aqui a referência do eixo X, que é o eixo dos meses, eu tenho que voltar lá na minha guia visual, eu tenho que localizar o meu eixo X, que é a primeira opção, e tenho que alterar essa cor da fonte também para o cinza claro, que é a cor de referência do meu projeto. Certo? Ok. E aí temos mais algumas configurações a seguirmos aqui. Nós temos que inserir uma borda, porque no nosso exemplo modelo nós temos uma borda dentro desse gráfico. Essa borda tem cantos arredondados. Como é que eu faço isso? Deixo o meu gráfico selecionado, eu vou selecionar aqui na formatação visual, eu vou localizar a minha guia geral, que é uma formatação geral, guia efeitos, e na guia efeitos, assim como eu removi o tela de fundo, eu vou inserir uma borda, que é chamada fronteira visual. Eu vou inserir essa borda eu vou definir que ela vai ser na cor cinza claro, que é a cor padrão do projeto, e vou definir que ela vai ter cantos arredondados. Eu vou deixar aqui como 10 o tamanho da composição desses cantos arredondados, a dimensão dele, 10, pronto. E aí eu já tenho uma borda criada dentro do meu gráfico, dentro do meu visual. A próxima etapa seria, para seguir o modelo de exemplo, será nós definirmos a cor dessas barras, né? Que nesse caso é cinza claro e ele também tem rótulos de dados para cada coluna de mês. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos deixar selecionar o nosso gráfico, nós vamos aqui novamente na nossa formatação visual, e aqui em visual eu vou localizar a opção colunas, que se refere justamente a cada barra de mês que nós temos nesse gráfico. Eu vou expandir aqui a colunas e vou alterar essa cor. A cor padrão está o azul, eu vou alterar para o nosso cinza claro, que é a cor que estamos utilizando no nosso projeto. Beleza? Quase tudo pronto.
E agora só está faltando eu inserir os rótulos de dados em cada coluna de mês, né? E os rótulos de dados está aqui justamente abaixo de colunas. Ainda na guia visual, eu vou marcar a opção rótulo de dados. Ele vai automaticamente inserir os rótulos de dados aqui dentro do meu projeto. Eu vou expandir essa seleção de rótulo de dados e vou definir qual é a cor dessa fonte. Vou baixar um pouco mais e aqui onde está valores, eu vou alterar a cor dessa fonte para o cinza claro também. Pronto, somente isso, o nosso gráfico já está pronto e concluído dentro do nosso projeto. Está seguindo a mesma lógica, o mesmo procedimento, o mesmo processo do gráfico do nosso dashboard de exemplo, ok? E agora vamos seguir para o próximo gráfico, que é o gráfico de metas realizadas por trimestre, né? Ele tem lá o trimestre, ele tem o total bruto por trimestre e tem as metas por trimestre. Vamos ver como é que a gente faz isso. No nosso espaço aqui reservado a esse gráfico, nós vamos inserir ele, que é a primeira opção aqui dentro da opção visual, esse gráfico de barras empilhadas. Eu vou encaixá-lo aqui dentro do espaço reservado a ele, dentro aqui do meu projeto. Vou redimensionar aqui para ficar bem certinho aqui dentro do local. E agora eu vou inserir as informações desse gráfico. Onde é que estão as informações desse gráfico? Então eu vou precisar basicamente de duas informações aqui. Eu vou aqui na minha tabela de vendas. E na minha tabela de vendas eu vou pegar o total bruto. Esse gráfico aqui, nesse exemplo, o eixo X vai ser o eixo onde eu vou inserir os meus valores totais de venda. Então eu vou pegar aqui no meu total bruto, na minha tabela de vendas, e vou arrastar aqui para o meu eixo X. Ó, arrastei para o meu eixo X. Então ele pegou o total bruto de vendas, o acumulado 719 mil. Só que agora eu preciso que esse total bruto seja dividido por trimestre. E aonde é que está essa opção de trimestre? Está justamente na minha tabela calendário, correto? Então eu vou lá na minha tabela calendário e vou extrair aqui o trimestre e vou arrastá-lo para o meu eixo Y. Pronto, arrastei o trimestre para o meu eixo Y. Pronto. E agora, além da exceção do valor bruto por trimestre, eu também tenho a composição de metas, né? Então eu vou localizar minha tabela de metas, a minha de metas, e aqui no total de metas eu vou arrastar também para o eixo X, porque se você visualizar aqui no nosso exemplo, eles estão na mesma barra do gráfico, tanto o total bruto quanto de metas. Então significa que eles estão na mesma localização. Então eu vou pegar o total de metas, eu vou arrastar aqui para o eixo X também e deixar abaixo de total bruto. Pronto, já inseriu também o total de metas. Agora eu só preciso fazer a formatação. E aí tem um recurso muito bacana, interessante no Power BI, que é você aproveitar formatações. Então eu posso pegar grande parte da formatação que tem aqui nesse gráfico que nós já terminamos e inserir dentro desse gráfico novo. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono o gráfico que eu já concluí, o gráfico que eu quero extrair a formatação. Eu vou aqui na guia, na área de transferência, aqui abaixo de página inicial, e vou selecionar o pincel. Eu clico no pincel para ele copiar a formatação e eu vou dar um clique em cima do gráfico novo, para ele justamente colar essa formatação no meu gráfico novo. Quando eu faço isso, então o que ele faz? Ele vai pegar a remoção de fundo que eu fiz aqui, a borda que eu inseri e vai trazer também para o meu gráfico novo. Assim eu ganho tempo e não preciso refazer todo o processo dentro do novo visual. E aqui agora eu preciso só da sequência na formatação. O que eu preciso fazer aqui? Se você verificar aqui no nosso exemplo, ele tem a barra de metas, ela é cinza e a cor da fonte é preta. Nesse exemplo aqui, ele está com a barra azul e cor de fonte branco. Como é que eu faço essa alteração? Eu vou lá na minha formatação visual, eu vou localizar aqui a barra, a guia de barras, e aí o total bruto está ok e o total de metas não está ok. O total de metas está azul, então eu vou deixar na cor padrão do exemplo, que é a cor cinza claro. Pronto, ok? E agora eu preciso que seja exibido também os rótulos aqui. Porque na verdade ele está exibido, mas ele está na mesma cor da barra. Então eu preciso alterar a cor da fonte desse rótulo.
E onde é que altera essa cor da fonte de rótulos? Na opção rótulos de dados. Então eu vou abrir aqui os rótulos de dados. E aí, para me fazer essa formatação, eu tenho uma série de opções. Eu posso fazer uma formatação geral em toda a composição desse gráfico ou somente numa parte dele. Nesse nosso exemplo, nós iremos formatar somente a parte de metas, né? Somente os dados de meta. Então, eu vou selecionar somente os dados de meta, porque eu quero alterar somente a fonte de metas. Então, eu vou lá na parte de valores e vou alterar essa cor da fonte para preto. E aí, automaticamente, ele já deixou alterado para mim, certo? E agora, se você observar, tem um detalhe. Aqui na nossa meta realizada por trimestre, as casas decimais, o tipo monetário está diferente do nosso exemplo. Nosso exemplo está com 0,18 bilhões e no exemplo aqui do nosso modelo a seguir está 175 mil, né, que é de milhões. 175 mil, na verdade. Aqui está 0,18 bilhões. Como é que a gente vai fazer essa alteração? Dentro do recurso que nós temos no visual, eu vou procurar aqui na guia de valores, só que eu vou, ao invés de deixar somente as metas, essa formatação que eu vou estar inserindo, eu vou colocar em todos. Então, as metas eu deixei somente para alterar a cor da fonte e esse próximo passo eu vou aplicá-lo em toda a estrutura do visual, em toda a estrutura do gráfico e essa alteração vai servir tanto para a parte de total bruto quanto para a parte de metas. Então, eu vou aqui na opção de valores e aqui na exibição de unidades eu vou alterar de automático para milhares. Quando eu faço isso, ele automaticamente altera aqui e muda as casas decimais. Então ele já tira de 0,18 bilhões e deixa como 175 mil. E aí eu posso aproveitar, eu posso otimizar um pouco mais, por exemplo, se eu quiser diminuir essas casas decimais, se eu quiser incluir casas decimais, eu também posso estar utilizando essa opção aqui em casas decimais, se eu optar. Nesse exemplo, vamos deixar nesse padrão que está, porque não há necessidade de fazer essa alteração nesse momento. E aí, seguindo ainda dentro dessa formatação, o que a gente precisa alterar? A gente precisa alterar ainda o título e a legenda, né? Aonde é que está a alteração de título dentro desse visual? Guia de formatação visual, vai estar na guia geral, porque título é uma informação geral desse meu visual, e vou expandir a opção de título e vou escrever o nome correto, que é o exemplo que está no nosso modelo. Vamos ver como é que ele está. Metas versus realizado por trimestre. Então eu vou escrever lá, meta versus realizado traço trimestre. Pronto. Concluído. Agora, o próximo passo será eu corrigir essa legenda. Essa legenda está com uma cor que está quase impossível de visualizar. Então, eu vou localizar aonde que está essa legenda. Ela está na guia visual, legenda. E aí eu vou dizer que essa legenda eu quero ela centralizada. Ela vai ser centralizada no meu superior central. Após essa centralização, eu quero alterar essa cor da fonte dessa legenda para que fique mais legível. Então, aqui em texto, que é a cor dessa legenda, eu vou alterar de cinza escuro para o cinza claro. Pronto. E agora, o próximo passo que eu vou seguir vai ser excluir aqui, ó, essas linhas pontilhadas, que a gente chama de grade. No nosso exemplo, modelo, nós não temos essa opção. Então, também vamos fazer essa alteração. Essa linha de grade você vai encontrar abaixo de legenda, você vai fazer a expansão e você vai tirar aqui, ó, linhas de grade na horizontal. Quando você faz esse processo, automaticamente ele tira e já deixa o gráfico pronto, concluído e pronto para ser utilizado. Ok? Próxima aula nós vamos dar sequência na criação dos demais gráficos para utilizarmos dentro do nosso projeto. Até a próxima.